episódio que está começando agora, eu vou te ensinar 6 coisas que tem no seu quarto e que acabam sugando a sua energia. Então, o assunto de hoje vai ser sobre a energia do quarto. Por quê? Porque a energia do quarto, ela influencia não só você, mas todas as pessoas da tua casa, teus filhos, teu cônjuge, mãe, pai, se eles moram com você. Então, também das outras pessoas da casa. Do teu quarto influencia a energia dos outros e o contrário também é verdade, né? Normalmente, a gente harmoniza a casa toda. Por quê? Porque a gente convive nesse espaço. Agora, imagina se você está dormindo em cima de uma energia negativa. Isso vai estar influenciando a tua vida, né? Você já viu o projeto de um arquiteto, de uma arquiteta, onde a pessoa vai lá, começa a projetar como que vai ficar a tua casa antes mesmo dela existir? Então é o seguinte, aqui nessas lives de aquecimento, a gente está fazendo alguma coisa semelhante, só que com as energias da tua casa. É um projeto que harmoniza a tua casa, harmoniza as energias da tua casa, e nesse projeto a gente agora vai dar uma atenção especial para o nosso quarto. A gente vai focar como se fosse num projeto de arquitetura. Agora vamos ver a decoração do quarto. Agora a gente vai ver o projeto de energia especificamente do quarto. Por quê? Porque é lá no quarto que você recarrega as suas energias, ou deveria recarregar. Tem muita gente que não consegue dormir, tem muita dificuldade, acorda a noite inteira, ou acorda muito cansado. Mas, teoricamente, é lá que você recarrega as suas energias, é lá que você descansa, é lá onde você tem a sua intimidade com o teu parceiro, com a tua parceira. Então, a gente passa, em média, 6 a 8 horas por dia deitada nesse local, dormindo ou tentando dormir, né? Ou seja, se um casal fica lá o tempo todo no quarto, isso significa que esse casal vai passar mais tempo da vida dele dentro do quarto do que em qualquer outro lugar da casa. Se a gente for ver na proporção, os locais que mais passam. Passa pela cozinha, passa pela sala, mas o quarto tende a ser um local que a gente passa muito tempo. Muito tempo. Então, até tem uns estudos que dizem, né, que estudos não, mas se a gente fizer a conta, se a gente dorme em média de 6 a 8 horas, vamos dizer 8 horas por dia, 8 é 1/3 de um dia, né? Então, um dia tem 24 horas, 8 horas é 1/3 do dia inteiro. Se a gente dorme 1/3 do nosso dia e a gente dorme todos os dias, quer dizer que a gente dorme 1/3 da nossa vida. Ou seja, 1/3 da nossa vida a gente passa dentro do nosso quarto. Por isso que eu quero realmente dar um zoom aqui nessa live, no quarto de vocês, olhar bem especificamente para esse cômodo da casa de vocês, porque ele é extremamente importante, ele influencia demais, demais, demais na nossa energia. E aqui, como eu falei para vocês bastante na semana passada, né? Isso aqui é uma live de aquecimento. Na semana que vem, dia 30, a gente vai começar o evento. Enquanto não começa o evento, a gente está fazendo aqui 3 lives por dia, que eu chamo de live de aquecimento. A gente já fez isso na semana passada. Agora, nessa semana, a gente também está fazendo. Retomamos hoje. Final de semana a gente não fez as lives, mas agora a gente está retomando durante essa semana. E na semana passada, nas lives de aquecimento da semana passada, eu falei bastante sobre isso, que nessas lives aqui, eu estou entregando pecinhas do quebra-cabeça para vocês. Que aí no projeto da energia da sua casa, a gente vai montar juntos esse quebra-cabeça lá no nosso evento, a partir da segunda-feira que vem. Então, você não vai achando que o que eu vou falar hoje aqui na live vai resolver toda a tua vida. Pelo contrário, tá? Se você não souber como costurar todas essas informações na prática aí na tua casa, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar ou não tão bem quanto poderia, se você harmonizar a sua casa como um todo. Por isso que é importante que você não deixe de participar do evento, tá? Ao longo dessas 2 semanas, vocês estão recebendo muita informação. E vocês estão recebendo várias dicas de coisas práticas que vocês já conseguem aplicar. E principalmente, o que eu vejo, um movimento muito comum de quando eu faço essas lives de aquecimento. As pessoas, elas começam a entender muito sobre a limpeza da casa.
desapego, ter que jogar as coisas fora. E aí, quando a gente começa a jogar uma coisa fora, jogar outra coisa fora, desapegar aqui, limpar aqui, a gente vai imergindo. Para começar, é igual tomar banho, né? Tomar banho é uma delícia. Mas você está sentada no seu sofá e você pensa, ai meu Deus, tem que tomar banho. Aí você levantar, tirar a roupa e lá, né? É um processo que a gente vai prorrogando para fazer. Só que quando a gente toma banho, não dá vontade de sair debaixo do chuveiro, porque é uma delícia tomar banho, né? Mas é uma coisa que a gente vai prorrogando. Fazer a limpeza da casa, essa parte da limpeza física, é bem parecido, né? A gente vai prorrogando. Ah, eu sei que eu tenho que limpar aquele quartinho, nossa, tá uma zona, e vai prorrogando, prorrogando. Mas quando a gente pega para limpar, a gente entra naquele universo, a gente começa a jogar papel e joga aqui, e pega ali, e já vai lembrando de outra coisa, e já pega, e já passa uma vassoura, e aquilo vai consumindo a gente. Não é que vai consumindo, ele vai envolvendo a gente. Eu sei disso porque nesse final de semana eu fiz a limpeza energética de toda essa minha sala aqui, que é o escritório aqui dentro da minha casa. E eu fiz assim, ó, a limpeza energética, eu peguei o armário aqui, tirei tudo, eu revisei livros, revisei cadernos, olhei páginas, o que estava anotado, o que era relevante dentro daquelas páginas, tirei o que não precisava. Esses livros que estão aqui atrás de mim, eu fiz assim, ó, em todos eles, né, para acordar as energias deles, abrir tudo, abrir caixa, abrir tudo. Aí depois eu passei o anil na sala para fazer a limpeza energética, passei a mão nas paredes, nos cantos, porque os cantos eles têm muita carência de energia, né? Então passei, fiz a baita de limpeza energética aqui e depois deixei um mantra torando aqui, né? Eu saí para almoçar e aí peguei um celular e deixei aqui no meio da sala com um mantra de energização, porque sempre depois de uma limpeza a gente tem que fazer uma energização, né? Senão isso abaixa muito a energia de um espaço. E aí, o que acontece? Eu achei que ia demorar ali uns 10, 20 minutos, porque tem pouca coisa, né? Aqui na minha sala. Tem um armário que tem as coisas, a estante, a minha mesa, mas não é entulhado várias coisas, é tudo bem organizado. Eu falei, vai ser rapidinho. Achei que ia ser 10 ou 20 minutos. Só que a gente vai se envolvendo naquilo e vai se envolvendo, vai se envolvendo. Resumo da ópera. Levei 2 horas e meia para fazer todo esse processo. Porque é gostoso, a gente vai se envolvendo, a gente vai se empolgando. Só que o que eu quero alertar vocês sobre isso é o seguinte: se você já começou a colocar a mão na massa aí na sua casa, já se empolgou aqui com o aquecimento, já está começando a pegar aquele teu quartinho da bagunça, ou teu quarto, ou o teu armário, ou a tua cozinha, já tá botando tudo para baixo, você tem que cuidar com o seguinte: a limpeza, ela é uma parte da harmonização da sua casa. Aqui em cima tem um quadro que está escrito olhe. Olhe é o método que eu ensino para vocês, o método que eu criei para facilitar a aplicação do Feng Shui. Ou seja, são 4 passos para você harmonizar a casa. E lá no evento, eu vou te ensinar como aplicar esse método Olhe na sua casa, tá? Se vocês observarem, o L aqui é justamente o L da limpeza, que é o que eu tô falando para vocês. Mas não tá escrito aqui em cima limpeza. Não tá escrito aqui em cima desapego. Tá escrito Olhe, porque para você harmonizar sua casa, são 4 etapas: observação, limpeza, harmonização e intenção. Tanto que eu falei aqui para vocês. Joguei as coisas fora, fiz a limpeza com anil, passei as mãos nos cantos, nas paredes e coloquei um mantra para energizar esse espaço depois, tá? Porque corrigido ele já estava, né? Foi só a manutenção da energia da minha casa. Corrigido ele já tá, tem um cristal aqui, quem tá no YouTube consegue ver, tem um cristal de correção aqui. Então, a posição de comando eu já tenho ela, então ele está já harmonizado. Aí eu só fiz a manutenção da limpeza e da intenção, né? Só que vocês que já estão começando a colocar a mão na massa, a fazer uma limpeza ou outra, cuidado para vocês não imergirem demais nisso e acabar se esquecendo do evento. Porque saber fazer a limpeza não vai mudar nada. Ou pode até mudar. Se a energia da sua casa estiver muito estagnada, você pode até sentir uma diferença ou outra. Agora, ter realmente as mudanças, as transformações que as minhas alunas estão contando aqui ao longo do evento para vocês, aí é aplicando as 4 etapas. Não é a limpeza. Vocês podem até reparar, a Franci, que eu entrevistei na última sexta-feira, ela comentou de várias técnicas que ela fez para conseguir engravidar, para conseguir
comprar a casa própria dela, para conseguir comprar o carro novo, né? A Andrea também ela também contou, né? A Andrea, ela conseguiu ter um novo relacionamento, ela conseguiu melhorar a autoestima dela. Para isso, ela fez várias técnicas do Feng Shui. Não foi só a limpeza, teve a limpeza também, mas não foi só a limpeza, tá? Então, cuidado ao se empolgarem. É legal vocês já irem colocando a mão na massa, mas não se empolguem. Quando você se vê assim, meu Deus, passei 2 dias limpando tudo. Calma, você deixou de assistir alguma live para isso? Você deixou de assistir algum vídeo para isso? Você deixou de adquirir algum conhecimento para estar fazendo isso? Aí você está se perdendo. Então, cuidado, volta, respira, que tem muita coisa ainda. Esse é só o começo, o melhor tá por vir. É o que eu falo para vocês, tá? Então, quero que vocês mandem aqui no chat, ó. Não vou me perder na limpeza. Manda aí nos comentários. Não vou me perder na limpeza. Não vou me perder na limpeza. Não se percam na limpeza, por favor, porque eu já vi muita gente. Chega toda animada aqui no aquecimento, começa a limpar a casa, começa a limpar outras coisas, e quando vê, nossa, passou o evento, não deu nem tempo de ver as aulas, porque estava limpando minha cozinha. I'm sorry. Perdeu a oportunidade de aprender a harmonizar sua casa. Então agora a gente vai chegar na parte do nosso quarto. Quais são as 6 coisas que você tem no quarto que sugam a sua energia? Vou tomar a minha aguinha aqui antes da gente entrar no assunto. É que elas estão todo mundo se comprometendo aqui, ó. Depois eu vou indo. Ó, antes eu só quero alinhar, tá? Eu falei que eu já ia entrar no conteúdo, mas isso aqui é importante também alinhar com vocês, tá? Esse evento aqui, como eu estava falando para vocês, né? A harmonização do seu quarto, ele não vai ajudar só você, vai ajudar a sua família também. Hoje a gente falou bastante sobre isso na live das 9, né? E eu gosto de bater bastante nisso, porque eu sei que muitas vezes é só você pensar num presente. Pensa você. Qual foi, nos últimos tempos, a coisa mais cara que você comprou para você mesma? Um óculos, uma bolsa, sei lá, alguma coisa que você queria, uma roupa. Qual foi a coisa mais cara que você comprou para você mesma? Pensa quanto que você gastou nessa coisa cara para você mesma. E agora, pensa o seguinte: nos últimos tempos, qual foi a coisa mais cara que você comprou para alguém que você ama? Para um filho, para uma filha, para uma mãe, para uma esposa, para um esposo. A gente tende a gastar, a abrir mão, a se esforçar muito mais pelos outros, né? Pra gente, a gente meio que dá uma segurada, né? Então, assim, eu digo por mim mesma, eu me vejo muito mais abrindo a mão para comprar um presente para minha mãe, para comprar um presente para minha noiva, para comprar um presente para minha família, para as minhas primas, do que para mim. Agora eu tô começando a me permitir mais comprar as coisas para mim mesma. Mas, ó, por exemplo, que a Marilda falou. Eu tava querendo comprar um perfume para mim. E eu gosto muito do perfume Amor Amor. Gosto desse, faz anos que eu uso ele. Tava querendo. Mas aí eu tava pensando, poxa, né? Meu perfume ainda tem um pouco, dá para levar mais um pouco. Tava pensando e repensando e repensando. Não sei quanto que custa um Amor Amor, uns 300, 400 reais. Por aí, talvez. Acho que é alguma coisa nessa faixa, né? E eu tava prorrogando, falando, não, o meu ainda dura um pouquinho mais, vamos lá, tal. Só que aí eu tava na praia, sentada, passou uma mulher com uma canga linda, perguntei, mas eu olhei aquela canga e falei, meu Deus, isso aqui é a cara da minha mãe, isso aqui é a minha mãe pura, eu já enxerguei a minha mãe ali. Eu fui lá e comprei, eu nem perguntei o preço, era 200 reais a canga, 180 reais, nem perguntei, né? Então era uma coisa meio parecida com o preço do perfume que eu queria para mim. Para Bárbara, outro dia também, estava passando na frente de uma loja, vi uma jaqueta e enxerguei a Bárbara vestida com aquela jaqueta. Entrei e comprei. Uma paulada, foi. Dava para comprar 2 perfumes. Mas assim, quando é para os outros, a gente tende a abrir muito mais a mão, né? Só que eu não estou aqui falando só de abrir a mão para os outros, de dinheiro. A gente tende também a se esforçar, arranjar mais tempo para o outro, a arranjar
mas a dedicar mais energia para o outro, a fazer mais pelo outro do que às vezes a gente faria pela gente. A gente fala, não, eu aguento um pouquinho mais, não, nem tá tão ruim, dá para ir levando. Só que quando é uma dor de um outro, de um filho, de uma filha, de uma mãe, a gente para tudo para resolver essa coisa para essa pessoa, né? E esse que é o legal do Feng Shui, que talvez você não encontre dentro de você motivos suficientes que te movimentem a se dedicar a isso, aprender uma coisa nova, passar por desafios, que qualquer coisa nova que você vai aprender vão ter desafios no meio do caminho, né? Ou até investir nisso. Talvez dentro de você vai, não é tá tão ruim assim, dá para ir levando, depois eu olho isso. Agora, quando a dor pega num filho, numa filha, numa mãe, numa esposa, alguém que você ama, aí você realmente para ver aquilo, né? E mais engraçado, quando você para, você começa, pode até. E eu incentivo vocês, por mais que vocês comecem harmonizando a casa pelos filhos, eu incentivo mesmo que vocês comecem fazendo por eles. Porque depois você, naturalmente, você vai começar a fazer essa inversão e se valorizar cada vez mais e olhar cada vez mais para você mesmo. E eu digo isso pelas minhas alunas que eu acompanho. Eu acompanho muitas alunas que falam, eu comecei pelo meu filho, eu comecei pela minha filha, eu comecei pela minha mãe que estava doente. Só que, na verdade, eu me descobri, eu me enxerguei, eu me valorizei. Eu fiz uma entrevista esses tempos atrás com a Luciane, né? E a Luciane, ela... Luciane Concolato, é minha aluna gaúcha, e ela estava contando. Comecei porque estava aqui em casa, já tinha ouvido falar do Feng Shui, e sem muita expectativa com relação a isso. Só que, Bruna, eu me encontrei, eu me olhei, eu vi que eu estava me perdendo. E aí a Luciane, ela está até considerando agora uma transição de carreira. Ela trabalhava 18 anos numa carreira e agora está considerando uma transição de carreira para uma área que ela realmente valoriza, porque através da harmonização da casa dela, ela começou a perceber que ela tinha se abandonado. Então, independente se hoje você está aqui por você mesma, se você é igual a Elza Carvalho, que já se valoriza, já se enxerga, já se considera, ou se você ainda não consegue ser assim, mas você faz de tudo por um filho, por uma filha, independente de qual seja o motivo. Mergulha no Feng Shui, porque mais cedo ou mais tarde, sim, você vai começar a olhar para você mesmo e começar a se considerar. Porque harmonizar a casa é harmonizar você mesma. Olhar para sua casa é olhar para você mesma. Enxergar uma situação que precisa ser melhorada, harmonizada, corrigida na sua casa é entender que aqui dentro aquilo também precisa ser trabalhado. Por isso que o Feng Shui é extremamente transformador, porque ele transforma a nossa casa, transforma a vida da nossa família e transforma a gente também, naturalmente. É um processo natural, independente do que te motive a começar. Mas você vai ver que ao longo isso também vai mudar dentro de você. E isso é fenomenal, tá? Então fiquem tranquilas, vocês vão avançar nisso e vão chegar nesse ponto também. Então, harmonizar a tua casa não é só sobre você saber controlar as energias do teu lugar. É sobre você poder se ajudar, você poder ajudar as pessoas à sua volta. É sobre você aprender a deixar o mundo um lugar melhor, que a gente está querendo proporcionar para nossa família, para um filho, para uma filha. Não é só a herança que você deixa para os seus filhos. Não são só as memórias. É um lugar bom, um lugar propício para essas pessoas crescerem. É que nem, por exemplo, um passarinho numa floresta. Uma floresta começa a pegar fogo e aí um passarinho vê, né? Tem aquela metáfora, né? Uma analogia do passarinho. E aí ele começa a ver a floresta pegando fogo, o passarinho fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa floresta pegando fogo. E ele, naturalmente, do instinto dele, pega, vai lá na água, começa com o biquinho dele pegar um pouquinho de água e levar lá para apagar a água. Começa a pegar um pouquinho e leva lá para apagar a água. Claro, o passarinho sozinho, ele não vai conseguir apagar a floresta, apagar o incêndio de uma floresta, mas é a atitude dele que vai começar a reverberar nos outros passarinhos e sim, vários deles podem fazer a grande diferença, podem salvar essa floresta. O que eu quero te dizer com isso? Eu não sei se hoje o teu marido te apoia, o teu filho te apoia, a tua filha te apoia, tua mãe, ou as pessoas riem da sua cara. A grande verdade é que se você vê a floresta pegando fogo
aqui na analogia, né? A sua casa desarmonizada, a sua casa doente, sua casa com enfermidade, sua casa com problemas familiares, sua casa com problemas de saúde, né? Se você vê isso e não faz nada, provavelmente vai continuar assim. Agora, se você vê isso e você começa a ter a sua atitude sozinha, mesmo que sozinha, você começa a moldar a atitude de todas as pessoas ao seu redor também. Prova viva disso é a minha aluna Helenice. A Helenice, ela é uma aluna que ela começou a harmonizar a casa dela e ela teve muita resistência do marido e dos filhos dela. Inclusive, um dos filhos dela, uma vez, tirou todos os cristais. Ela colocou os cristais, o filho tirou os cristais, chegou com todos eles na mão, assim, né? E aí, a Helenice, ela continuou. Mesmo assim, ela foi o passarinho que tá difícil, mesmo assim. Vamos lá com o biquinho e vamos molhando, vamos molhando, vamos molhando. A Helenice, ela transformou a vida inteira dela, da família dela. A Helenice, ela saiu da depressão. A Helenice ajudou a mãe dela, que estava no hospital, que os médicos não conseguiam nem enxergar, nem encontrar o problema que a mãe dela tinha, problema de saúde. Hoje a mãe dela tem tratamento, tá quase 100% curada. Os filhos dela ela ajudou a se desenvolver melhor. O marido dela conseguiu emprego. Eles conseguiram quitar todas as dívidas. Ela conseguiu vender uma casa de herança dos filhos dela que nem documentação tinha. Ou seja, ela transformou toda a realidade da família dela. Hoje, o filho dela, esse que arrancou todos os cristais, ele ajuda ela na harmonização. Ele ajuda ela a encher os potes da cozinha. Ele ajuda ela com o pote da fortuna. Ele está sempre ali ajudando ela, reconhecendo ela. Só que no começo não era assim. E se no começo que ele não era assim, ela tivesse desistido, com certeza hoje não teria essa realidade. Então, cada vez que alguém te zoar, der risada, falar que isso não funciona, lembra da Helenice. Eu tenho certeza, daqui a pouco essa pessoa ela vai estar do seu lado te ajudando, porque você vai estar gerando transformações para a vida dela também, certo? Bom, agora que a gente alinhou aqui as coisas, agora sim podemos ir para o nosso quarto. 6 coisas no seu quarto que sugam a sua energia, tá? Bom, vamos lá. Quero ver todo mundo dando um coraçãozinho. Ó, temos 100, 200, 350 pessoas ao vivo aqui com a gente. Quero pelo menos 350 coraçõezinhos aqui nessa live. Joinhas, hein? Compartilha com outras pessoas, chama as amigas aí. Maravilha? Ó, já acertaram. Claudete, Clara. Maravilha, Silvana, Mariette, shows. Deixa eu ver quem mais. Mariette acertou 2. Show de bola, gente. Isso aí, vocês estão alinhadas, maravilha. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que suga a energia do seu quarto é cama com cabeceira debaixo da janela. O que é uma cama com cabeceira debaixo da janela? Vou tentar desenhar aqui para vocês. E Maria Geralda falou que o que suga a energia do quarto dela é o marido. Ai, Maria, vamos resolver isso aí. Vamos energizar o quarto para o quarto influenciar ele. Que seja tão boa a energia do seu quarto que ele não, nem consiga ficar negativo, nem consiga sugar a energia do quarto, né? Ó, é o seguinte. É quando você tem, por exemplo, aqui a tua cama. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Meu Jesus amado, como é que faz isso? Como é que desenha uma cama em 3D? Vamos lá, vamos tentar de novo. Não deu, tenta de novo, né? Vamos lá. Aqui, aqui. Meu Deus, acho que ficou um pouco pior. Tá, a direção da cama tá aqui, essa aqui é a cabeceira. Aqui tem uma parede e essa cama ela fica encostada e aqui em cima da cabeceira tem uma janela, tá? Finjam que tá lindo, finjam que tá maravilhoso, entendam que
é isso aqui, tá? É a cabeceira da cama. Ah, acho que assim, né? Tem que ser mais na diagonal. Acho que agora vai. Vamos lá, vamos tentar acertar esse desenho aqui, que agora eu fiquei com vergonha aqui. É a cabeceira aqui. Tá, não ficou aquelas coisas, mas acho que dá para entender melhor, né? Aqui a parede. É isso. Meu Deus, tá horrível. Vocês entenderam? Vou fazer o gesto com a mão, então, para não passar mais vergonha. É bom mostrar isso, porque realmente eu não sei desenhar. E tem muita gente que fala, eu não sei harmonizar minha casa, eu não consigo porque eu não sei desenhar minha casa. Vocês já viram que eu também não sei. Mas se tem uma coisa que eu sei fazer, é harmonizar a casa e ter resultado. Então, podem ficar tranquilos. Se você não sabe desenhar, tá tudo certo, tá? Então, o que que é? É quando você tem uma parede aqui, aqui tem uma janela, tá? E a cabeceira, a cama fica encostada. A cabeceira aqui embaixo da janela. Obrigada, gente. Obrigada por aguçarem a imaginação de vocês aí, tá? Então, cama com cabeceira debaixo da janela. Não é a lateral. A lateral não tem problema. O que tem problema é quando a cabeceira da cama está debaixo da janela, certo? O que acontece nessas situações? Você está dormindo, ou seja, passando 8 horas do seu dia, ou seja, passando 1/3 da sua vida, como eu expliquei aqui para vocês, numa situação que você se sente vulnerável, que você não sabe o que está acontecendo por trás de você. Se você está deitada, para você ver o que está acontecendo, você tem que levantar e olhar. Então, o que acontece? Cada vez que você está deitada na sua cama, o seu inconsciente, ele fica se sentindo vulnerável. Pode acontecer qualquer coisa. Pode, sei lá, alguém chutar uma bola e entrar pela tua janela, um passarinho bater na janela. Pode acontecer muita coisa. A grande verdade é que você não sabe o que está acontecendo por trás de você. E quando você passa 8 horas do seu dia, 1/3 da sua vida, nessa situação, você começa a se acostumar com essa situação. Então, o que acontece? Você começa a se acostumar das pessoas agindo pelas suas costas. Você começa a se acostumar a não ter comando, não ter segurança para se impor numa situação. Você começa a se acostumar com esse sentimento de vulnerabilidade, que você não pode confiar nas coisas, que a qualquer momento uma coisa ruim pode acontecer. Às vezes, muitas pessoas têm até medo e não sabem explicar. Eu tenho uma amiga que ela falou, Bruna, não sei o que acontece, eu acordo com medo, eu não sei do que, não tem nada de errado no mercado, mas eu acordo com medo. E é justamente isso, a pessoa ela se sente vulnerável. E aí, inclusive, isso se intensifica mais quando é um casal dormindo nessa situação. A pessoa, ela sente como se tivesse coisas acontecendo por trás dela, as pessoas agindo por trás dela. E aí, quando ela tem esse sentimento e olha para o lado, quem que ela vê? O parceiro. Quando ela tem esse sentimento e ela olha para o lado, quem que ela vê? A parceira. E aí ela começa a associar esse sentimento com a pessoa que está ali. Então, a pessoa que se sente assim, ela começa a projetar essa insegurança no parceiro ou na parceira. E aí começa a... Será que tá me traindo? Vou pegar o celular, deve ter alguma coisa errada. E começa a fuçar o celular do outro, começa a achar que tá traindo, não consegue confiar no parceiro ou na parceira e se sente muito vulnerável com relação a isso. Isso, gente, eu digo com propriedade. Quando eu conheci o Feng Shui, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente isso. A cama de costas para a janela. Quando eu passei por um período de separação no meu relacionamento, quando a gente tinha o nosso relacionamento, a gente já morava junto fazia uns 5 anos, e a gente acabou se separando mesmo. A gente foi cada uma para uma casa, acabou, beijo, tchau, e a gente se separou. Por quê? Porque a gente não conseguia confiar uma na outra. Eu lembro que eu cheguei um dia para a Bárbara e ela falou, meu Deus, por que você está agindo assim? Por que você está agindo assim? O que está acontecendo e tal? E eu virei para ela, foi quando saiu de dentro de mim. Porque primeiro a gente começa a desconfiar do outro e não fala. Aí chega uma hora a gente já não aguenta mais e fala. E eu lembro que eu cuspi para ela assim, eu falei assim, eu não consigo confiar em você. E aí o que mais me chocou naquela hora
foi que ela virou para mim nessa mesma hora. Eu falei, eu não consigo confiar em você. E aí ela virou para mim e falou, e você acha que eu consigo confiar em você? E não tinha motivo nenhum para ela desconfiar de mim. Eu sei da minha parte, né? Ela sabia da dela, mas não tinha motivo nenhum para ela desconfiar de mim. Então, naquele momento me chocou, porque eu não conseguia confiar nela e ela não conseguia confiar em mim. E a gente tinha a nossa cama justamente nessa posição. Então, quando eu comecei a entender o Feng Shui e que me contaram isso, que eu cheguei nessa parte, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso harmonizar minha casa pra já, porque eu vivo isso dentro do meu relacionamento. E o que acontece? Essa foi uma coisa intuitiva que aconteceu comigo, né? A gente terminou, a gente acabou voltando depois, e quando a gente voltou, a gente não sei porquê, não sabia na época, né? Hoje eu sei. Mas na época não sabia porquê, a gente chegou e falou: vamos mudar nosso quarto de lugar? E aí a gente mudou a nossa cama para uma posição que ela não ficava debaixo da janela. E, gente, eu juro para vocês que tanto a situação da cama estar de costas quando a gente se separou e a gente fazer essa mudança para quando a gente voltou, são situações reais. Tá aqui a Bárbara que não me deixa mentir. E hoje eu entendo que a gente estava vibrando naquela situação de desconfiar uma da outra. Quando a gente voltou, a gente colocou muitos pontos no i, muitos pingos no i, a gente acertou, a gente colocou todas as cartas na manga, a gente falou, não, vamos fazer dar certo o negócio, e a gente já estava se sentindo mais confiante. Então aquela situação da cama de costas para a janela, ela já não casava mais com a nossa energia. E a gente sentiu dentro de nós a necessidade de colocar a cama numa posição de comando. Então, por isso que eu falo sempre, a nossa casa é o reflexo de nós mesmos. A gente, muitas vezes, acaba chegando em casa do nada. A nossa casa está há 10 anos com a mesma decoração, com o sofá no mesmo lugar. Chega um dia, a gente fala, meu Deus, não aguento mais esse sofá nesse lugar, vou mudar. Por quê? Porque alguma coisa dentro de você mudou. E aí, aquela situação, ela já não casa mais com a sua energia. Então, prestem muita atenção nisso, nos movimentos que você faz dentro da sua casa. Eles estão te dizendo alguma coisa, alguma mudança. No caso aqui, pode ser a situação de eu mudar a cama para uma posição de comando, mas também pode ser o contrário, de eu me colocar numa situação que demonstre, né, vibre na mesma escassez, no mesmo medo, no mesmo receio que eu estou sentindo, que eu estou vibrando dentro de mim. Beleza? E aí isso vai intensificar ainda mais meu sentimento de vulnerabilidade. Se eu estava numa posição de comando, comecei a desconfiar da minha parceira, vou lá, mudo a cama por uma situação que gera ainda mais, isso aí vai ficar insustentável, que foi o que aconteceu no meu caso, mas vocês podem evitar se for o caso de vocês. Então a primeira coisa que suga a energia do seu quarto é cama com a cabeceira debaixo de uma janela, certo? Segunda situação que suga a energia do seu quarto. Cama em uma parede que tem cano de água ou banheiro do outro lado da parede e quando o vaso sanitário fica ali. Então, vamos de novo tentar desenhar, porque eu sou brasileira e não desisto nunca, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, é assim, ó. Então, você tem aqui é uma parede, tá? Vocês estão olhando de frente, como se tivesse recortado a casa. Num lado da parede fica a sua cama. Ou a cama de um filho, de alguém, tá? Fica a cama. Do outro lado da parede fica o banheiro. E aí, nessa parede aqui, fica o vaso sanitário, beleza? Então, aqui fica o vaso sanitário. Geralmente, onde fica o vaso sanitário, também fica o chuveiro, também fica a pia. Geralmente, todas essas coisas ficam para o mesmo lado. Por quê? É nessa parede que passam os canos que levam a água para a pia, para o chuveiro, para o vaso, tá? Agora, se a tua cama fica encostada na parede, mas o vaso sanitário fica para essa outra parede aqui, aí não é o caso, tá? É nessa parede. Se a questão da parte hidráulica fica passando nessa parede que está encostando a tua cabeceira. O que acontece? Se você tem essa situação aqui, né, com o vaso sanitário aqui, com a parte hidráulica passando aqui na tua cabeceira, isso aqui, ele gera um fluxo de água muito próximo da sua cabeça. O que acontece? A água, ela é um elemento que representa as nossas emoções. Nós somos mais ou menos 70% água, né? E quando a gente está em desequilíbrio emocional, desequilíbrio que eu digo muito feliz ou muito triste,
a gente chora. A água, ela transborda do nosso corpo. Então, a água, ela está muito relacionada com as nossas emoções, certo? E agora, quando a gente tem o fluxo de água passando o dia inteiro, a noite inteira, 1/3 da nossa vida pela nossa cabeça, a gente começa a ter uma instabilidade emocional. Então, o que acontece? A pessoa, ela pode ter crises de ansiedade, ela pode chorar demais, não saber nem por quê, falou com ela mais alto, ela chora, sentiu calor, chora, não sei o que, chora, tá chorando, não sabe nem por que tá chorando. Instabilidade emocional. Em alguns casos mais graves, principalmente quando a gente fala de uma criança crescer nessa situação. A criança passar anos da vida dela, principalmente nos anos que ela está se desenvolvendo nessa situação, isso pode se agravar e vir a se tornar casos de depressão também. Então é bem sério, tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu tenho vários casos de alunas minhas que, mudando a posição da cama delas dessa situação, pararam de tomar remédio para depressão. Então, é extremamente importante entender isso e olhar se atrás da sua cabeceira ou atrás da cabeceira de um filho, de uma filha, de alguém da sua casa, não passa canos de água, certo? Terceira coisa no seu quarto que suga a sua energia. Foi uma que vários de vocês acertaram aqui. Quando eu perguntei para vocês no começo, aqui nos comentários, vocês falaram espelho. E é verdade. Os espelhos dentro do quarto, mais especificamente, os espelhos refletindo a sua cama enquanto você dorme, sugam a sua energia. Por quê? O que acontece? Espelho, qualquer tipo de espelho, tá? Espelho que fica na porta do armário, espelho que fica encostado no chão, espelho pendurado, espelho grande, espelho pequeno, qualquer espelho, eles têm duas propriedades. Primeiro, o espelho, ele duplica a nossa imagem, né? Então, eu tenho esse espelho. Se eu colocar aqui, ó, meu rosto aqui, ó, vamos ver, meu nariz, para quem tá no YouTube aqui, ó, todo mundo, né? Ó, vocês estão vendo a minha imagem duplicada aqui, ó, 2 narizes, né? Vocês estão vendo o meu nariz e outro nariz, tá duplicando a minha imagem, tá? Mas além de duplicar a imagem, ele também duplica a energia do que ele está refletindo. Então, por exemplo, se eu pegar esse espelho e duplicar uma árvore, ele vai estar duplicando a energia da árvore, o que é muito bom. Agora, se eu pegar esse espelho e colocar ele para refletir um banheiro, alguma coisa que está com uma energia ruim, uma seta, uma quina, ele vai estar duplicando esse tipo de energia. Agora, entendendo isso, dessa propriedade do espelho, que ele duplica a imagem, duplica a energia, se a gente tem um espelho e ele reflete a gente enquanto dorme, né? Ele reflete a nossa cama, e aí a gente consegue se ver nosso corpo ou alguma parte do nosso corpo refletida enquanto dorme, isso quer dizer que a noite inteira ele vai estar duplicando a nossa energia. E se a gente vai dormir muito feliz, ele vai estar duplicando a nossa felicidade. A gente vai tender a se sentir mais feliz. Mas o contrário também é verdade. Se a gente vai dormir muito preocupada, o espelho fica a noite inteira refletindo a preocupação. E aí a pessoa ela pode ter muita dificuldade para conseguir dormir, porque deita a cabeça no travesseiro e não consegue parar de pensar. Fica muito preocupada e o espelho duplicando esse sentimento de preocupação. Ou se você vai dormir muito cansada, você está esgotada, mas chegou a noite e você não está cansada, você está derrotada. Você vai deitar na cama, o espelho ele vai ficar a noite inteira duplicando essa energia de cansaço. E aí você pode até conseguir dormir, mas você não vai relaxar, não vai descansar, porque você vai estar duplicando essa energia do cansaço extremo. Crianças, o que é muito comum? Criança ter medo do escuro, medo de dormir sozinha, medo de ficar longe dos pais. Então, o que acontece? Se você tem um espelho, a criança refletindo lá, a criança vai dormir com medo. Pai e a mãe apagou a luz e a criança deitou na cama com medo. O que o espelho vai refletir? Vai duplicar o medo. Aí a criança não consegue dormir sozinha. Eu tenho o caso de uma amiga minha que acompanhava meus conteúdos. Hoje ela é minha sócia da minha loja, mas antes, quando ela só acompanhava o meu conteúdo, a Andressa, ela fez justamente essa situação. Ela viu que não podia os espelhos refletir na cama e o filho dela, de 9 anos, ele nunca dormia sozinho no quarto. Ela não conseguia fazer ele dormir sozinho no quarto. Ou ele dormia no quarto dela, né, com ela e o marido dela, ou na sala. Todo dia eu dormia na sala.
e não sabia mais o que fazer para o filho dormir no quarto. No dia que ela tirou o espelho do quarto dele, ele começou a dormir no quarto. E não parou mais. Então, gente, espelho refletindo a sua cama. Você ter espelho, por exemplo, tem a sua cabeceira e tem espelho aqui em cima, mas ele não reflete a sua cama, ele reflete o seu quarto, não tem problema. Tem a sua cama e você tem espelho do lado, não tem problema. O problema é quando o espelho reflete o teu corpo ou o corpo da pessoa que está dormindo ali na cama enquanto dorme. Certo? Então essa é a terceira coisa que suga a energia do seu quarto. Quarta coisa que suga a sua energia. Quarta coisa errada que suga a sua energia no seu quarto. Cama sem cabeceira. A questão da cama sem cabeceira está bem relacionada com a questão da cama debaixo da janela. Quando você não tem a cabeceira na cama, você fica se sentindo meio que vagando ali. A cama, ela parece que ela não tem uma sustentação nela. Isso é uma coisa mais no inconsciente que acontece, né? Tanto que se você for olhar fotos de castelos, fotos dos reis, porque o Feng Shui é um estudo muito alinhado com os reis, né? Por quê? Porque na época que eles começaram a descobrir isso, eles começaram a aplicar isso nos castelos, nos reinados, né? Uma coisa que antes era elitizado, não era para qualquer um estudar o Feng Shui. Mulher nem sonhar saber o que é o Feng Shui, era uma coisa, era um segredo e eles passavam de pai para filho. Então era uma coisa mais dos castelos, dos reis, das pessoas de muito poder, o Feng Shui, né? E se você olhar, não tem um rei que tem uma cama sem cabeceira, umas cabeceiras gigantes, umas cabeceiras enormes. Às vezes pega o quarto inteiro, vai quase até o teto. Por quê? Aquilo é a segurança. A pessoa é como se fosse, por exemplo, as costas da cadeira. Se vocês olharem as costas da cadeira, começa a reparar, vai num escritório e começa a reparar. Geralmente, as pessoas de maior hierarquia dentro de uma empresa, o presidente, o chefe, o CEO, os gerentes, eles têm aqui, ó, as costas da cadeira cada vez mais alta. Quanto maior o cargo da pessoa, mais alta é aqui as costas da cadeira. Quanto mais baixo, alguém que é do atendimento, da parte da frente do atendimento ao cliente, né? Alguém que tem menos hierarquia dentro da empresa, aí são as cadeiras que param aqui, só cobre um pouquinho das costas. Tem umas cadeiras que são até mais altas que a cabeça mesmo da pessoa, né? Por quê? Isso aqui é a proteção. A pessoa, ela tá numa posição que ela tá protegida. Ninguém vai nem ver o que ela tá fazendo, só se ela permitir. E também ela se sente protegida. Ninguém vai chegar, né, o termo que a gente usa, dar uma facada pelas costas, dar uma punhalada pelas costas. Não, porque ela está protegida. Então, essa proteção que tem nessa parte de trás das nossas cadeiras, a relação da cabeceira da cama é exatamente a mesma coisa. É esse sentimento que ela nos dá. E quando você dorme numa cama sem cabeceira, você começa a se sentir vulnerável, sem apoio, meio vagando. Parece que a tua cama tá ali voando, parece que você também, tua vida tá meio sem saber para onde ir, sem saber o que. Não tem um apoio, não tem uma sustentação, né? Os chineses também, eles fazem uma relação de que a cabeceira, se ela fosse representar uma pessoa da família, ela representa o pai, né? A figura paterna, não necessariamente o pai, mas a figura paterna. E a figura paterna é aquela que dá o sentimento de que tá tudo bem, eu tô protegida, eu tô segura, né? A pessoa, ela se sente segura quando ela tem essa figura paterna. Essa é a relação. Tá muito relacionado também isso com a questão da constelação familiar. Quem aqui gosta dessas coisas mais místicas, gosta de outras terapias, gosta das outras terapias, estuda outras terapias, já ouviu falar ou já fez constelação, consegue relacionar muito bem isso. Então, a cabeceira, a relação com a cabeceira é a mesma relação com os pais, né? Com a figura paterna. Então, quando tem essa ausência, falta alguma coisa. E isso começa a se relacionar muito com a nossa segurança. E falando um pouquinho sobre constelação familiar, que eu acho que isso é muito legal e explode a cabeça quando a gente explica, tá? O que acontece? A nossa relação com o nosso pai, a nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai, ela tem uma relação um pouco diferente.
tá? Se vocês forem perceber fotos de filho com a mãe e filho com o pai, geralmente tem uma diferença. Filho com a mãe é geralmente uma foto da mãe segurando o bebê assim, né? Protegendo, cuidando da criança. Foto de filho com o pai é o quê? Ou o filho aqui na garupa, ou o pai jogando a criança para cima. Né? Essa é a relação, é a foto universal de mãe e foto universal de pai. O que tem a ver isso com a constelação e o que tem a ver isso com o Feng Shui? Né? A relação com a mãe é aquela figura que te protege. O pai é aquela figura que te dá segurança para você crescer, para você ter visão, para você expandir. Então, o que acontece? A nossa figura com o nosso pai, ela está muito relacionada com o nosso crescimento. Inclusive, com o nosso crescimento financeiro. A gente crescer, a gente se desenvolver, a gente atingir coisas maiores, alcançar coisas maiores. Se a gente tem algum ponto falho com o nosso pai, pode ter certeza que você vai ter problemas, dificuldades nessa questão de você conseguir crescer, esse crescimento, inclusive profissional, né? Porque você precisa ter essa segurança para você conseguir arriscar mais e conseguir alçar voos maiores, né? Tanto que, não coincidentemente, no Baguá é o mapa de energias da nossa casa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem o Baguá, que é essa representação aqui, ó. E nesse Baguá tem 9 diferentes áreas. Tem aqui, ó, área do sucesso, área do relacionamento, área da criatividade, área dos amigos, área do trabalho, área da espiritualidade, área da família, área da prosperidade. E no centro dela é a área da saúde, que é o equilíbrio de todas as outras áreas. Essas áreas, elas não são isoladas. Uma tem relação com a outra. E essas áreas de baixo, elas são a base para essas áreas de cima. Vou explicar para vocês. A área da família, ela é a base para a nossa criatividade. A família representa o passado e a criatividade representa o futuro. Por isso que aqui na criatividade estão os nossos filhos. Aqui são os nossos pais e aqui os nossos filhos. A relação com os nossos pais interfere na relação com os nossos filhos. Então, uma é a base para a outra. A espiritualidade é a base para a área do relacionamento. Ou seja, a espiritualidade é a relação, é a evolução do nosso espírito. Se a gente não está bem com a gente mesma, dificilmente a gente vai conseguir ter bons relacionamentos, porque a espiritualidade é a base para os relacionamentos. O trabalho representa a nossa missão de vida, a gente fazer aquilo que a gente ama, a gente fazer aquilo que a gente realmente acredita. O trabalho é a base para o sucesso. Se você não trabalha em algo que você realmente acredita, que você ama, dificilmente você vai conseguir ter um sucesso ou um sucesso sustentável a longo prazo, tá? Então, um é a base para o outro. E aqui o ponto que eu quero chegar com vocês, a área dos amigos é a base para a área da prosperidade. E aqui no Baguá, a área dos amigos, ela representa a nossa relação com o nosso pai. A relação com a mãe é a área dos relacionamentos. A relação com o pai é a área dos amigos. E os amigos é a base para a área da prosperidade. Se você tem coisas mal resolvidas com o seu pai, grandes chances são que você vai ter dificuldade para alcançar a tão desejada prosperidade. E isso tem tudo a ver com a cabeceira da nossa cama. Porque se tem um objeto dentro da nossa casa que representa a figura paterna, o sentimento da figura paterna, é a nossa cabeceira. E quando você não tem a cabeceira não tem a cabeceira na tua cama, você sente essa ausência e isso interfere na tua autoconfiança, na tua segurança, no sentimento de apoio, na relação com o pai e na prosperidade financeira. Certo? Bom, quinta coisa que você tem no seu quarto que suga a sua energia. Armário em cima da cabeça. Armário ou prateleira ou nicho. Coisas acima da sua cabeça. Você deita, você olha para cima, você vê alguma coisa ali. Aquilo gera uma opressão. O nosso inconsciente, ele funciona
basicamente, né, como buscar formas de nos proteger. Então, a gente precisa se alimentar, porque se a gente não se alimenta, a gente corre um risco de morrer. A gente tem que sempre se proteger das ameaças ao nosso redor. Se tem uma coisa em cima da sua cabeça, por mais que esteja pregado, por mais que esteja fixo, o nosso inconsciente, ele fica em estado de alerta. Por quê? Porque aquilo a qualquer momento pode cair. Então, quando a gente deita numa cama e o nosso inconsciente fica em estado de alerta, a gente não consegue dormir, não consegue descansar, não consegue desligar, porque a gente está em estado de alerta. E aí, toda essa opressão também, por mais que não esteja em cima da nossa cabeça, mas a energia, ela faz uma opressão como se estivesse em cima da nossa cabeça. Então, além de tudo, além dessa questão de você não conseguir relaxar naquele lugar, ainda tem o sentimento de que você está segurando aquele armário em cima da tua cabeça. Porque essa opressão energética gera essa opressão realmente na sua cabeça. E aí as pessoas têm dor de cabeça, as pessoas têm enxaqueca, as pessoas têm muito desconforto, né? Então, armário, prateleira, quadrinhos, se for, às vezes, quadro muito largo, assim, ó, que tem uma moldura muito larga, se uma pessoa é muito sensível, pode atrapalhar, tá? Eu já tive casos que eu fiquei em hotel com a Bárbara. Quem me acompanha aqui um pouco já sabe, né? A Bárbara, ela é minha noiva e ela tem muita tendência a ter dor de cabeça. A gente já foi em hotéis que a gente teve que tirar o quadro de cima para dormir, porque ela não conseguia. Ela estava acordando com dor de cabeça e aí a gente começou a ver o que tinha de errado. E a única coisa era ali, tirou, dormiu, no dia seguinte não teve mais nada, então a gente já teve caso. Comigo não dava nada, porque eu não sou sensível a isso, né? Inclusive, na primeira live aqui, o jeito certo de começar a harmonizar a sua casa, eu falei muito sobre isso, sobre a tendência que uma pessoa tem ou não de ter um problema, tá? Um problema não, uma dificuldade, né? Bom, e por fim, a sexta coisa que você tem no seu quarto que suga a sua energia é porta do banheiro na direção da cama. O que é porta do banheiro na direção da cama? Você tem a sua cama aqui e você tem a porta do banheiro, abre para a lateral ou para os pés da sua cama, na direção da sua cama. O que acontece? O banheiro, ele atrai muito a energia. Por quê? Uma das coisas que mais atraem energia é a água. E dentro do nosso banheiro, o que mais tem é água, só que a água sendo jogada pelo ralo, sendo jogada embora, né? Então ele atrai muita energia e joga fora. E aí, o banheiro direcionado para a tua cama, o que ele faz? Além dele sugar a energia do seu quarto, ele acaba sugando a sua energia também. Então você deita na sua cama e o teu banheiro fica drenando a sua energia. Uma coisa que você estava indo lá para repor tuas energias, você só está jogando fora a tua energia, dando embora a tua energia. Então, banheiro na direção da cama suga a sua energia, tá? O que fazer nessas situações? Cama com cabeceira debaixo da janela? Infelizmente, é uma das situações do Feng Shui, uma das pouquíssimas situações no Feng Shui que não tem correção. É só realmente mudar a cama de lugar, tá? Cama em uma parede que passa o cano da cama em uma parede que passa o cano da água. Essa situação dá para corrigir. Tem que colocar um espelho atrás da cabeceira, tem que colocar um painel de cortiça, tem que fazer todo esse isolamento da cama, depois colocar a cabeceira. Não pode não ter cabeceira de hipótese alguma nessa situação, tá? Mas também, a melhor forma de todas é mudando a cama de lugar nessa situação. Terceiro, espelho. É ou você tirar o espelho, ou você cobrir ele na hora que você for dormir. Não tem problema o espelho ficar refletindo a sua cama durante o dia. Mas quando você for dormir, você vai lá e cobre ele, tá? Quarta situação, cama sem cabeceira. Também não tem correção e não tem o que amenize. É colocar a cabeceira e fixar a cabeceira na sua cama, tá? Armário em cima da cabeça. O melhor é tirar, é não ter a situação. Se não tem como, você pode corrigir. Tem várias formas de corrigir. Dá para corrigir com luz, dá para corrigir com cristal, dá para corrigir com flauta de bambu. Mas a questão é você usar uma correção que eleve essa energia, que tire essa energia de cima de você. E a sexta situação, porta do banheiro na direção da sua cama, nesse caso, você pode colocar no batente, no arco da porta do seu banheiro, um cristal de 40 milímetros para proteger a sua energia. E aí, claro, você vai fazer sempre, né, no método OLI, aplicando o método OLI. Observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, as correções que eu falei aqui para vocês são
essa parte da harmonização, tá? Só que sempre que você fizer ou uma correção ou uma ativação de Feng Shui, você tem que fazer a sua intenção. A intenção, tem várias técnicas de fazer a intenção. Você pode fazer o reforço dos 3 segredos, você pode fazer o envelope vermelho, você pode fazer a visualização, você pode... Enfim, existem várias maneiras que você pode fazer a sua intenção. Mas é extremamente, não é só botar um cristal lá. Se você botar um cristal, você vai estar decorando o teu banheiro. Você vai fazer o cristal e você vai fazer alguma técnica de ativação, a intenção para aquele cristal fazer aquela correção energética, certo? Bom, gente,